Repita. 710, pauta 2. A Justiça Eleitoral confirma que mulheres formam a maioria do eleitorado paranaense. Elas respondem por 52,5% do total de pessoas aptas a votarem em outubro. Seguindo a tendência das eleições anteriores, entre as 8,4 milhões de pessoas que poderão participar do pleito deste ano no estado, 4 milhões e 400 mil são mulheres, representando 52,5% do eleitorado. Os eleitores homens somam 4 milhões de pessoas, chegando a 47,4% do total. O número de mulheres com o título eleitoral também é maior quando se analisa os dados gerais do país. Das 156.400 mil pessoas que estão em situação regular com a Justiça Eleitoral, 156 milhões e 400 mil, 82 milhões e 300 mil são o público composto por mulheres, ou 52% do total, e 74 milhões são homens, representando 47% do total. A maior parte das eleitoras no Paraná tem entre 25 e 29 anos de idade, são 441 mil mulheres nesta faixa etária. Em seguida estão aquelas entre 40 e 44, chegando a 435 mil nessa faixa etária. A maioria das eleitoras se declara solteira, somando 2 milhões, e aquelas que se identificaram como casadas são 1 milhão e 800 mil. Das 4 milhões e 400 mil eleitoras paranaenses, 1 milhão e 200 mil têm como escolaridade o ensino médio completo, 982 mil têm o ensino fundamental incompleto. Entretanto, apesar de compor a maior parte do eleitorado do estado, as mulheres continuam subrepresentadas nos espaços políticos e de poder. Para incentivar a participação delas na política e combater a desigualdade de gênero, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lançou o programa Justiça por Elas. A iniciativa visa debater o tema e capacitar líderes femininas para poderem entrar na política e ocuparem esses espaços. Atualmente, somente 5 das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná são ocupadas por mulheres. Na Câmara Federal, são apenas 5 deputadas entre as 30 vagas disponíveis para o estado, e o Paraná não tem nenhuma representante feminina no Senado. Eu quero aqui aprofundar esse debate e pedir, inclusive, a contribuição do Pedroso, que é sociólogo por formação e entende bem esses movimentos da sociedade. Agora veja, por que será que as mulheres são maioria e não são maioria nos cargos? Por que as mulheres acabam votando nos homens? Porque nós vemos isso. Quando a gente tem o dado, que é bem óbvio, né, que as mulheres são maioria entre os eleitores, mas elas preferem votar nos homens, já que eles ocupam os espaços de poder em sua grande maioria. O que acontece? Por que as mulheres não se unificam e não votam nelas mesmas? É um fenômeno bem interessante e é importante aprofundar isso, Pedroso, porque você até tem medidas paliativas. O que é paliativo? É você abrandar o mal temporariamente, mas você não resolve o problema. É como se eu fosse um analgésico para dor de cabeça. Eu tomo, ele até faz algum efeito, mas eu não resolvi o problema. Por exemplo, lá a questão da cota feminina na mesa da Assembleia, que foi votada há pouco tempo, deu uma grande polêmica por lá. Resolve? Não. Ela abranda um problema temporariamente. Nós temos que ir no cerne da questão. E é isso que é preciso debater, Pedroso. É que as mulheres se sintam representadas por elas mesmas. E por que isso não ocorre? Olha, o principal motivo, porque você não tem um espelhamento, tá? E o termo é esse, um espelhamento da questão demográfica da população nos locais de representação, que é ali o Congresso, Assembleia, Câmara Municipal, é porque durante todo um processo histórico, parte da população não esteve ali apta a participar. As mulheres conquistaram, inclusive, o direito do voto há um período muito curto, comparado, por exemplo, à questão do tempo em que os homens votam. Então você tem um processo de consolidação de lideranças, porque... E por que isso é importante, tá? Eu vou até retornar. Você tem um processo de consolidação de lideranças em que as pessoas se sentem identificadas independente do gênero, Mark. Então você pega, por exemplo, a disputa do cenário nacional, você tem 2 homens ali polarizando a eleição e a população masculina ou feminina se sente representada por aquelas pessoas independente do sexo, independente do gênero, independente da raça. Então você tem um processo de identificação que muitas vezes transcende essas questões. Muitas vezes o debate acaba indo por esse lado, olha, é importante isso ou aquilo, pensando em representatividade, mas muitas vezes a população que busca essa representatividade, ela busca no campo das ideias, das propostas e das ações, e não necessariamente nas características físicas, pessoais, daquela pessoa que representa.
Quando você fala, por exemplo, de dados de votação, a gente tem ali, né, para deputado federal e estadual, sempre 30% de mulheres disputando, porque é a cota. E você vê ali, só trazendo uma informação, dessas 30% de mulheres, para deputado estadual, receberam 9,5% dos votos válidos da eleição passada aqui no Paraná. Deputado federal foi um pouco mais, chegou a 15 pontos. Então é isso. Isso acontece porque, nesse momento, essas populações elas optam por outros representantes, levando em conta outros fatores. Então, com o passar do tempo, essa representatividade tende a aumentar, mas isso é um processo histórico. Você tentar forçar algumas coisas, Mark, muitas vezes você não consegue uma representatividade natural. Você vai ter aquilo que a gente já acompanha, que normalmente são mulheres, quer dizer, são filhas, irmãs, sobrinhas, e não necessariamente lideranças novas. E, Pedroso, é importante falar que essa artificialização do debate de gênero, ele acaba tendo alguns problemas e expõe algumas hipocrisias. O que eu estou falando aqui? Não se fez uma festa semana passada que o Lula fechou com o Janones? Você acompanhou isso, né? E venderam como se fosse a solução para todos os problemas do Lula. Agora o Lula vai no primeiro turno, né? Muitos postaram por aí, inclusive, entre eles o deputado comunista Orlando Silva. Enfim, teve tudo isso. Agora, você sabia que o Janones, que está sendo comemorado como uma grande aquisição do PT, foi cassado? E você sabia que ele foi cassado porque o partido dele não cumpriu a cota de gênero, Pedroso? Então, isso escondem lá no rodapé da página da matéria. Mas então, a esquerda que diz ser dona desta pauta tem que explicar essa coisa direito. Mas como é que é essa conversa? Vocês estão anunciando um nome como se fosse a solução dos problemas. Mas esse nome está em um partido que não respeitou as mulheres. Ora, porque não respeitou as cotas e foi cassado por isso. Então, a hipocrisia tem que ser exposta também, viu, Pedroso? Com toda certeza. Vamos aprofundar então esse debate? Você pega o Ciro Gomes, que o partido dele vetou, atual governador em exercício lá do Ceará, de ir para a reeleição. Preferiu um outro aliado, homem, ex-prefeito de Fortaleza. Você pega o candidato Haddad em São Paulo, que para vice, ele não procurou uma liderança na consolidada, uma aliança política. Ele foi lá e buscou a esposa do Márcio França, que nunca disputou nenhum cargo eletivo. Então você percebe que muitas vezes a aliança daí nesse caso se deu meramente para tentar amarrar o marido. Então se discute a autonomia feminina, mas na hora da prática, daquilo que as pessoas fazem, a prática é muito diferente do discurso, Mark. É impressionante. 7h17. Repita.